Queridos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos lá? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do 12 ao 26. Mas antes eu quero fazer mais uma oração, amém? Querido Deus, nos colocamos diante da Tua Palavra, diante do Senhor, Deus. Não há nada mais certo, mais seguro, mais verdadeiro do que a Tua Palavra. Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos guiados por ela. Eu peço a Ti que nesse momento o Senhor ilumine os nossos olhos, os olhos dos irmãos. Deus, que a Palavra do Senhor, o Teu Espírito possa comunicar essa verdade, Deus, bem profundo em nós, para que ela frutifique. Deus, frutifique em nossas vidas, frutifique, Deus, em nossas vocações, frutifique, Deus, em nossa semana, em nossa família. Abençoe cada um dos meus irmãos. Pai, eu peço a Ti que eu seja apenas, Deus, um canal, um vaso, que o Senhor possa transmitir a Sua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Se você está com a Bíblia aí, física, gente, Bíblia física é show de bola. A gente está na era da tecnologia, a gente vê no celular, mas tenha uma Bíblia, nem que seja uma gigante que nem essa aqui, um canivete espiritual, a gente fica muito nas redes, tudo é nas redes, a Bíblia é no celular, tudo é no celular, e é bom a gente sair um pouquinho do celular, né? Então, eu não estou criticando ninguém, eu uso também, a maioria das vezes eu venho no culto, não estou pregando, eu venho no celular, mas aí um plinzinho do WhatsApp te leva para outro mundo, um negocinho. Então a Bíblia física tu fica ali concentrado, né, só com ela no culto, né, e sem tentação de ir para outro lugar. Mas está bem, você também pode ter domínio próprio e segue a vida e consegue fazer isso. Queridos, você tem a Bíblia, mantém ela aberta. Se você está no celular, não entra no jogo e mantém ele aí ligado, tá bom? Irmãos, já vou ler, tá? Eu não vou ler agora, mas já vou ler o texto. Nós estamos expondo aqui na igreja a carta de Paulo aos Filipenses. E esta é a nossa terceira pregação dessa série que começou no início de janeiro, é isso? Então teve 2 pregações e essa aqui é a terceira. A carta de Filipenses, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemão, ela faz parte daquilo que os estudiosos, os teólogos chamam de epístolas da prisão. São as 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto ele estava preso lá da cadeia. Ele escreveu essas cartas, e essa nós estamos lendo também, ok? Então faz parte dessas cartas da prisão. Por quê? Porque Paulo estava preso, né? Em Roma, bem provavelmente, que é o que defende a tradição, mas pode ser em Éfeso, pode ser em Cesareia, não é algo 100% segura onde ele estava preso, quando escreveu essas cartas para essas respectivas igrejas que eu falei para vocês. E o tema dessa série em Filipenses que nós demos aqui, eu e o Adrian, nós chamamos ela de Alegrai-vos. Essa série aqui, que ela vai perdurar aí, talvez uns 2 meses e meio, chama-se Alegrai-vos. Por quê? Porque a palavra alegria, o Adrian já tem falado isso, né? Porque a palavra alegria, ou sinônimos da palavra alegria, aparece pelo menos 16 vezes nessa carta. São 4 páginas. E nessas 4 páginas, 16 vezes Paulo usa a palavra alegria ou um sinônimo dela. Com tantas citações assim numa carta pequena, certamente Paulo queria nos ensinar alguma coisa sobre a alegria cristã. Vocês concordam comigo? Por ele citar tantas vezes, ele fala de várias coisas, mas a alegria está sempre entre essas várias coisas. Então, com certeza, Paulo quer nos ensinar algo a respeito da alegria cristã nessa carta, e por isso que a gente chamou de Alegrai-vos. Nós podemos perceber em toda a epístola, se você leu toda ela, eu lembro que o Adrian pediu para você ler, e eu peço para você ler de novo, se você não fez o tema de casa, e eu peço para que você leia mais uma vez aí, se nós vamos pregar aqui por 2 meses, seria bem interessante você ler 1, 2, 3 vezes, é bem fácil, e você vai estar muito bem inteirado, entendeu? A capacidade de absorção das pregações que vão ter aqui, você vai absorver muito mais, se você está por dentro do conteúdo. Então leia, ok? Então,
nós podemos perceber em toda a epístola aqui que é um triunfo da alegria. A alegria prevalece em diferentes circunstâncias que Paulo aqui aborda e fala aos irmãos de Filipos. Mas a alegria ela prevalece, mesmo tendo em contraste o pano de fundo sombrio. Por que sombrio? Porque a situação que Paulo estava quando escreve essa carta é uma situação desfavorável. Ele estava preso. Gente, e eram as prisões horríveis na época de Roma. Se nós pensarmos nas nossas prisões do Brasil, também são horríveis. Mas se você pensar nas prisões que você vê em outros filmes, elas são boas, perto da realidade do que é a prisão que o nosso amigo, né, o nosso irmão Cláudio trabalha. Não deve ser das mais bonitas. Mas e de Paulo não era nada bom. Então era uma situação desfavorável. Além disso, você vê pelo conteúdo da carta que Paulo fala algumas vezes em morte, e a possibilidade dele ser sentenciado à morte estava bem eminente, podia acontecer. Então, preso, situação desfavorável, a morte rondando, com todo esse pano de fundo, ele escreve uma carta sobre a alegria, sobre o contentamento, sobre a felicidade. E como nós vivemos também dias difíceis, nebulosos, também desfavoráveis para todos nós, todo mundo está afetado de alguma maneira, emocional, alguns até espiritual, porque os irmãos perderam o hábito de vir na igreja, viu, irmão? Você que gostou de ver os cultos em casa, não veio mais no culto, né? Não é a mesma coisa. Então nós estamos abalados espiritualmente, estamos abalados emocionalmente, economicamente, vivemos dias difíceis, desfavoráveis. Então nós achamos por bem estudar, irmãos, essa inspiradora carta e tentar aprender com Paulo como sermos alegres em toda e qualquer circunstância. Amém? Amém. Você não gostaria de ser aquela pessoa que verdadeiramente, tem pessoa que é fake, né? Está alegre por fora e por dentro está morto, né? Não é isso que Paulo está ensinando, não é isso que a Bíblia fala. Você não gostaria de ser essa pessoa que consegue, não que tudo está indo bem na vida, não que está tudo, não, coisas ruins acontecendo também, mas você é aquele tipo de pessoa que, apesar da circunstância, consegue estar sempre contente, alegre. Eu quero. Então vamos aprender com Paulo. E principalmente nas situações desfavoráveis, né? Bom, isso é possível, irmãos. É possível. Por isso, alegrai-vos. Amém? Alegrai-vos. Vamos lá então. Paulo, ainda não vamos ler o texto da Bíblia. Ainda estou introduzindo. Paulo e Silas, porque a gente deu aquela paradinha, tem que dar retomada. Paulo e Silas então plantaram essa igreja na cidade de Filipos, aproximadamente no ano 51 depois de Cristo, 20 anos depois que Jesus morreu, 51 depois de Cristo, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Quando Paulo sai para visitar as igrejas da primeira viagem missionária, mas daí o Espírito impede, né, e ele acaba entrando na Europa, que é a Macedônia, que é a Grécia, nessa cidade aqui de Filipos. A fundação dessa igreja na cidade de Filipos está registrado, o Adriano falou isso na primeira pregação, em Atos capítulo 16, se você quiser acompanhar como que isso aconteceu. E foi a primeira vez que o Evangelho chega na Europa. Isso é importante, irmãos, porque foi da Europa que o Evangelho veio até nós. Se o Evangelho não entra na Europa, nós aqui estávamos seguindo a religião dos índios, né? Mas o Evangelho chegou na Europa, o que chegou na Europa chegou até nós. E essa cidade, Filipos, ela foi fundada ou anexada pelo pai de Alexandre o Grande, Filipe, para o Império. Depois Alexandre, no lugar do pai, ele renomeia a cidade, ela então vai passar a chamar-se de Filipos, em homenagem ao pai, que é Filipe. E essa cidade, ela é muito importante em toda a história, mas ela se torna mais importante ainda aí, mais ou menos em 42 a.C., quando há uma grande batalha, era uma guerra civil do Império Romano que estava dividido, que acontece nessa região mais ou menos, e o exército vitorioso,
que aí o exército de Cleópatra, junto com não sei o que lá mais quem, perde. E aí o exército vitorioso resolve morar nessa cidade. O Augusto, ele transforma essa cidade, que era só uma cidade, numa cidade romana. Por isso que lá em Atos você vai ler que ela é uma colônia romana. O que é uma colônia romana? É você morar longe de Roma, mas como se fosse Roma. Uma colônia é você ter as leis, a administração, totalmente como se fosse Roma. E com isso você tem prestígio, com isso você tem isenção de impostos, tem subsídios. Então a cidade se torna muito importante e ela virou um local desses soldados vitoriosos. Então essa cidade cresceu muito. Fora outros fatores, que ela estava na Via Egnia, que ligava o Oriente e o Ocidente, próximo de um porto. Então é uma cidade muito importante. E então é plantada essa igreja ali. A gente já viu na pregação passada aí, do Ar, na passada, não, na primeira a gente só fez a introdução, sobre a alegria de pertencer. A gente vai ver aqui vários tipos de alegria ao longo dessa série. E o Adrian falou sobre a alegria de pertencer, do versículo 3 ao 11. A alegria de pertencer, ou seja, a alegria de você pertencer a Cristo. A alegria de você pertencer a uma comunidade, que é a igreja, a comunidade dos santos, o povo de Deus. Paulo está preso, e só estou relembrando, Paulo está preso. E se não fosse, irmãos, a igreja de Filipos, Paulo estaria lascado. Porque era a igreja de Filipos que sustentava e cuidava de Paulo na cadeia. Irmãos, a prisão na época romana não é como é agora nos tempos modernos, onde o Estado se responsabiliza pelo preso. Quem era preso, ele não recebia nem água na prisão. O preso precisava de água, comida, remédio, roupa, coberta, e não é o Estado que dá. Quem dá é a família ou amigos. Se não tem quem dá, então mingua e morre. E Paulo estava preso. E se ele não tivesse a igreja cuidando dele, ele estava lascado. A igreja que mantinha tudo para Paulo. Então, e aí Paulo fala da alegria de pertencer à igreja, o quanto que ele ama a igreja de Cristo. E ele elogia a igreja, ele fala no versículo 5 que desde os primeiros dias a igreja tem sustentado Paulo, não só na cadeia, mas principalmente agora na cadeia, mas em outros momentos, quando Paulo estava livre, aquela igreja se tornou uma aliada de Paulo. Paulo cooperava com a igreja, e a igreja cooperava com Paulo. Sem a igreja, irmãos, Paulo não seria Paulo. A igreja ocupava um lugar muito importante na vida de Paulo. Fazer parte desta comunidade chamada igreja é o plano inegociável de Deus para aqueles que querem ser discípulos de Jesus. Como disse São Cipriano de Cartago, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Pertencer ao corpo de Cristo, irmãos, é uma grande alegria. Amém? É super importante. Tem dificuldades, toda família tem. Amém? Mas é uma alegria esse pertencimento. Agora, irmãos, a Bíblia. Abre aí de novo, liga o celular. Filipenses 1, do 12 ao 16. Não, 26. Então eu quero ler com você. Vamos lá? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam ao Cristo por inveja e porfia, ciúmes. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas algemas. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, olha aqui, sempre me alegrarei.
porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo de fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Irmãos, permanece aí. Nós usamos o texto e permanecemos nele, amém? Mantém ligado o celular. O tema que eu quero desenvolver aqui nessa noite, a partir desse trecho que nós acabamos de ler, é sobre a alegre razão de viver. A alegre razão de viver. Esse é aquele momento que você olha para o irmão e repete. Nós vamos fazer isso também, porque a gente não faz isso. Mas é a alegre razão de viver. Paulo e Silas, então, como eu falei, eles fundaram essa igreja no ano 51 depois de Cristo, mas esta carta está sendo escrita no início da década de 60, mais de 10 anos depois que Paulo e Silas estiveram lá. É bem verdade que eles também estiveram lá depois. Atos 20 fala que eles deram uma rápida passada por lá. Mas 10 anos depois, o Bernardo está há 10 anos na Espanha, isso? 11. 10 anos depois, mas acho que é mais, aqui é 12 ou 13 anos depois, Paulo então escreve essa carta. Paulo, nesse momento, está preso, como nós vimos. Ele é incapaz de visitar pessoalmente a igreja porque ele está preso. Irmãos, esse negócio, bem comum em nossos dias e bem desagradável, esse negócio de destruir biografias, de atacar o caráter de uma pessoa para reduzir a sua influência, é algo bem antigo. Não é novo, não. Paulo, ele também, uma das razões que ele está escrevendo essa carta, é porque também Paulo ele tem adversários, falsos líderes ou até falsos apóstolos. Eles têm alguns adversários que surgiram no cenário lá em Filipos. Tem gente perturbando e atrapalhando a igreja, falando mal de Paulo, atacando o caráter de Paulo, atacando a biografia de Paulo, tentando minar quem Paulo é para os irmãos, não para destruir a igreja, mas é óbvio que isso ia acontecer, né? Olha quem é Paulo, metade do Novo Testamento. Mas porque queriam ocupar o lugar de Paulo, com ciúmes. Então tem gente fazendo isso, esses falsos líderes judaizantes, ou líderes ruins mesmo, cristãos, talvez não judaizantes, mas líderes ruins, dentro do ambiente da igreja. Então eles estão atacando para tomar o lugar de prestígio de Paulo, como eu falei. Sabe o que eles estão falando? Uma das teses deles é que Paulo, por estar preso, isso que eles estão falando lá na cidade entre os irmãos, Paulo, por estar preso, ele é um fraco, ele é um fracassado, ele é um desqualificado para a tarefa apostólica, e em função de estar preso, fracassado, desqualificado, ele está enfraquecendo o evangelho. Bom é eles que estão lá, que não foram presos, né? E que pregam e tal. E aí no versículo 12, Paulo, que é o primeiro versículo que nós lemos aqui, Paulo defende-se, dizendo que a sua prisão não é um tropeço ou um escândalo para o evangelho. Diz, irmãos, eu quero cientificar, eu quero que vocês fiquem bem cientes e saibam que o que estão falando aí é lorota, entendeu? O evangelho não está enfraquecendo, não.
Antes, o versículo 12 nós podemos deixar aí. Antes ele diz, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Os caras estavam dizendo que era prejudicial ao Evangelho. Paulo está dizendo, nada a ver. A minha prisão, ela tem contribuído e muito para o Evangelho. Versículo 13, ele fala que tem contribuído tanto ao Evangelho, ao ponto de toda a guarnição, ou toda a guarda pretoriana. Sabe o que é a guarda pretoriana? Se Paulo estava preso em Roma, então lá tinha legiões de soldados, eram muitos soldados. Mas a guarda pretoriana é a guarda particular, muito bem treinada, que protege os imperadores e que as pessoas mais importantes do império. E Paulo, como um preso político, também estava debaixo da proteção dessa guarda pretoriana. Eram pessoas influentes, em contato com a aristocracia, com os mais importantes de Roma. Paulo está dizendo que a guarda pretoriana, os soldados que cuidavam dele, estavam ouvindo o Evangelho, estavam sabendo quem é Paulo, por que ele foi parar ali. E Paulo pregava o Evangelho para eles, e eles falavam para os outros que o homem estava preso, e que o Evangelho daquele homem não parava de falar para eles. O versículo 14 ainda fala que além de toda a guarda pretoriana, e eles espalharam o Evangelho para a casa de César, como nós vamos ver no final do livro de Apocalipse, de Filipenses, o próprio livro que nós estamos estudando aqui, muita gente debaixo da cobertura de César e do Império Romano estão ouvindo o Evangelho. Não chegaria neles se Paulo não estivesse lá preso. E ele disse, não só isso, essa galera aí está se convertendo, está ouvindo o Evangelho pelo menos, mas ainda mais, estimulado pelas minhas cadeias em Cristo, estimulado pela minha prisão, os irmãos foram tomados de um estímulo e de um fervor evangelístico e estão pregando o Evangelho, gente. Vocês precisam ver. Aqui em Roma, Éfeso, é bem difícil. Vocês têm que ver os irmãos. Esse pessoal aí em Filipe está dizendo que o Evangelho está sendo prejudicado, está nada. A guarda toda está convertendo, tem um monte de gente ouvindo o Evangelho, e os irmãos estimulados não param de pregar. O fato é que a prisão de Paulo estimulou a pregação do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Isso é um fato. E nós vemos muito isso, irmãos. Nós vemos isso, por exemplo, quando uma coisa desfavorável acaba motivando e estimulando para que outros se aglutinem e abracem uma causa. Por exemplo, vou falar aqui dos que gostam de futebol. A gente vê isso no futebol. Quando o time resolve correr mais do que já corria para dedicar-se a um colega que se machucou. Às vezes um treinador que está debaixo de pressão, então o time se une e resolve correr mais pelo outro, pelo companheiro. Irmãos, os irmãos, ali Paulo está dizendo que eles fizeram isso, por causa da cadeia de Paulo, agora os irmãos estão correndo mais. Talvez Paulo livre eles pensaram, Paulo que pregue, ele é o apóstolo, né? Agora Paulo está preso, e os irmãos, em função disso, eles estão trabalhando o dobro, se dedicando mais. Versículo 15 e 16, Paulo vai dizer que o Evangelho está fluindo aqui, gente, o negócio está acontecendo. Aí Paulo vai dizer, bom, é bem verdade que uns fazem isso, pregar o Evangelho. Alguns fazem isso pelas razões corretas, de boa vontade e por amor. Versículo 15 e 16 diz isso. Tem gente que está pregando o Evangelho para tudo que é lado, né? Na parada de ônibus, quando vai lavar roupa lá no Rio, quando está andando pela rua, estão pregando o Evangelho de boa vontade por causa que amam Jesus. Mas também há aqueles que pregam o Evangelho, e a meu ver aqui é um Evangelho que estava sendo pregado correto, só com motivações erradas, o conteúdo não estava errado, mas a motivação estava errada. Então Paulo está dizendo que tem alguns que estão pregando o Evangelho de maneira correta, pelas razões corretas, e tem aqueles que estão pregando o Evangelho corretamente, mas por razões erradas, porque eles têm ciúmes, julgando suscitar tribulações às minhas algemas. E então Paulo, no versículo 18, ele olha para toda essa situação e conclui: que me importa?
É uma pergunta retórica, não é para dar uma resposta. Ele diz: isso não é importante. Se uns estão pregando por motivações certas e outros estão pregando por motivações erradas, o importante é que Cristo seja pregado. E se Cristo estiver sendo pregado corretamente, que era o caso que estava acontecendo, então eu me alegrarei. Não interessa se alguns estão pregando para se tornarem maiores do que eu, porque agora eu estou preso, sei lá, entendeu? Para mostrar que as pessoas é que têm sucesso, eu sou o fracassado. Não interessa. Se estão pregando a Cristo, eu amo tanto Cristo, não interessa isso. Se eu vou ser prejudicado e Cristo abençoado, não tem problema. Eu me alegro com isso. Então, irmãos, olha só que fantástico dentro desse quadro aqui. Aquilo que aparentemente era para ser empecilho, ou um desestímulo à prisão de Paulo, um desestímulo à fé e ao Evangelho, acabou sendo um poderoso trampolim, um grande estímulo, ok? Era para ser um desestímulo. Imagina você ter o seu líder maior, então agora preso, calúnias, etc., rolando, né? Sabe como é que é? E foi injusto. Mas aquilo que era para ser algo ruim, acabou, na verdade, sendo uma coisa muito boa. Ele teve um efeito rebote. Eu lembro de uma vez que a gente foi viajar, se não me falha a memória, porque agora os anos já estão passando, as coisas estão ficando brancas aqui. A gente foi viajar com o Timóteo, provavelmente para a casa da sogra em Florianópolis. Ou estava indo ou voltando, acho que estava indo. E aí o Timóteo, quando pequeno, ele era muito agitado, chorava bastante, porque ele tinha muito refluxo, cólica, etc. E aí viajar com o Timóteo era uma briga. Nossa, tinha que parar umas 15 vezes a viagem, não terminava, era 12 horas de viagem. E aí a gente pensou assim, vamos dar um drive-inzinho? Quem sabe a criança se acalma, dorme metade da viagem, o negócio rende, né? Vamos dar um drive-inzinho para acalmar, né? Para ver se toda essa agitação ia se diminuir. Irmãos do céu, um menino caminhava, gatinhava no teto do carro. Deu o efeito contrário, em vez de diminuir a agitação, o menino ficou mega, hiper, poderosamente agitado. A viagem foi a pior do mundo. A gente disse, nunca mais vamos dar Dramin para essa criança. É isso que chamam de efeito rebote. O efeito rebote é quando você administra uma medicação para tentar bloquear uma determinada situação e o remédio, em vez de bloquear ou diminuir, ele potencializa, ele aumenta. Isso pode acontecer, não acontece toda hora ainda bem, né? Mas existe isso, e foi o que aconteceu com o querido do meu filho naquela viagem. Eu nem conto para vocês o quanto foi uma bênção. Mas ele teve esse negócio aí, o efeito rebote. A prisão de Paulo, irmãos, apesar de algo horrível, desfavorável, angustiante, que poderia ter minado o seu ministério e o desqualificado, na verdade, fez o oposto. E pensando nisso, eu queria que a gente pensasse aqui, irmãos, como ter em nossa vida um efeito rebote diante de situações, circunstâncias e pessoas, às vezes, que querem acabar com a nossa alegria. E em vez de acabar com a alegria, você transborda de alegria. Ei, que coisa mais boa! Como ter um efeito rebote de alegria diante de situações desesperadoras, que às vezes persistem ao longo de meses e anos em nossas vidas. Como podemos ressurgir com tamanha felicidade ou com alegria redobrada diante de circunstâncias ou reveses que tem tudo para roubar o nosso contentamento. Segura aí, antes de eu dar a resposta para você, eu quero abrir aqui uma janela ainda de reflexão para fortalecer essa minha resposta. Irmãos, todos, do verbo todos nós, nunca estudou esse verbo?
Todos nós, todas as pessoas são dirigidas por alguma coisa nas suas vidas. Todo mundo tem algo que as motiva a fazer escolhas e tomarem decisões. Todo mundo é dirigido por alguma coisa. Por exemplo, talvez nesse momento você esteja sendo dirigido por um problema. E em função desse problema é que você acaba sendo influenciado a tomar algumas decisões. E algumas nem deveria tomar, mas o problema está fazendo você tomar decisões. Talvez você está debaixo de pressão, e é isso que agora está dirigindo a sua vida. Talvez é um prazo apertado. Você tem que concluir uma tarefa, algo, e é isso que acaba dirigindo nesse momento a sua vida. Ou uma lembrança triste, dolorosa, que aconteceu contigo, e você não se livra daquele sentimento, e isso acaba dirigindo a sua vida e as suas tomadas de decisões. Segundo o Rick Warren, isso que eu estou falando para vocês está baseado no livro Uma Vida com Propósito, eu gosto demais desse livro. Os 5 motivos mais comuns que dirigem a vida das pessoas são: primeiro, sua vida pode ser dirigida por culpa. Pessoas dirigidas pela culpa passam a vida fugindo. A culpa. Talvez fez alguma coisa muito séria, muito errada, uma decisão que você não tinha tomado, fez muito mal, algo errado que você fez na vida. E aí você carrega isso. Então pessoas que são dirigidas pela culpa passam a vida fugindo da vergonha. E acabam sendo manipuladas pelas lembranças dolorosas. Vivem em função disso se auto-sabotando. Porque não consegue viver o presente, não tem perspectiva de futuro, e a verdade é que o seu passado é que dirige o futuro. Irmãos, nós somos frutos de nosso passado. É verdade isso. Mas nós não precisamos ser prisioneiros dele. Amém? A palavra de Deus diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. João 8,36. Romanos 8,1 diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Mas tem muitas pessoas que são dirigidas na sua vida pela culpa. Isso não é bom. Motivo mais comum é que a sua vida pode ser dirigida pelo rancor e pela raiva. São pessoas que se apegam às mágoas, os dissabores, as coisas que aconteceram na jornada da sua vida, se apegam a essas dores, a essas mágoas, ao ponto de não conseguir superá-las. E a sua vida é um eterno looping de ressentimento. Constantemente você volta naquela dor. Você parece que vai ter um momento novo e volta lá. Alguns se fecham, internalizam a raiva, outros explodem. Mas é a raiva e o rancor que acaba dirigindo sua vida. Uma terceira razão que o Rick Warren diz é que algumas pessoas também elas podem ter as suas vidas dirigidas pelo medo. Culpa, raiva, rancor, medo. Pessoas dirigidas pelo medo são pessoas que acabam perdendo grandes oportunidades na sua vida, porque elas não estão dispostas a correr riscos nenhum. Elas têm medo de dar um passo fora do trilho, dar um passo fora da casinha. Tem muito medo de errar, e esse medo então limita o seu potencial, limita o seu crescimento em qualquer área. Um quarto, que o Warren vai dizer ainda, que tem pessoas que guiam suas vidas pelo materialismo. Ele está falando aqui das 5 mais comuns. O materialismo, o desejo de possuir, e é o desejo mais elevado na vida dessas pessoas. Todos nós somos pessoas que desejam, nós temos anseios, né?
Mas uma pessoa materialista, o desejo de ter, de possuir, é o desejo mais elevado. E é o desejo que coordena muitas vezes todos os outros desejos. Erroneamente, as pessoas materialistas acham que ter mais os fará mais felizes, mais importantes e mais protegidos. Mas isso não é verdade. O fato é que a verdadeira proteção e felicidade, ela só pode ser achada naquilo que nunca poderá ser tirado de você, que é o seu relacionamento com Deus. Amém? É aí que está a verdadeira segurança, felicidade e proteção. Então tem pessoas que são dirigidas, tomam suas decisões, os rumos e pensam a vida toda só em função do dinheiro. É isso que faz. Mudanças de guinada da vida, tudo mais. Não estou dizendo que você não pondere, que isso não é um valor, entendeu? Mas esse é o valor mais alto. E o quinto é que sua vida pode ser também dirigida pela necessidade de aprovação. Rick Warren diz o seguinte: não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Quando somos controlados pela opinião dos outros, acabamos abandonando os propósitos de Deus para a nossa vida. E você acaba colocando a opinião de outros acima da opinião de Deus, porque você se guia muito pelo que os outros pensam, e você esquece de buscar o que Deus pensa. Então, muito naturalmente, você deixa essa voz dos outros ser mais forte que a voz de Deus, e você acaba se afastando dos propósitos de Deus. Bom, então eu perguntei há pouco como ter em nossa vida um efeito rebote diante de situações e pessoas que querem acabar com a nossa alegria. Como podemos ressurgir com alegria redobrada diante de circunstâncias que tem tudo, como era Paulo, que tem tudo para roubar a nossa felicidade e o nosso contentamento. Irmãos, o segredo do sucesso de Paulo, e eu não estou falando de qualquer homem não, viu? Paulo é considerado pelas grandes autoridades aí, agora eu não lembro qual, tá? Mas ele está seguramente entre as 5 influencers mais importantes que já pisaram nessa terra. Atrás do mestre, claro, né? O sucesso desse homem, Paulo, escreveu metade do Novo Testamento, que influenciou centenas e milhares de pessoas, famílias e nações. O segredo do sucesso de Paulo estava justamente naquilo que dirigia a sua vida. O seu segredo estava na sua razão de viver. Por isso que ele foi um sucesso. Por isso que ele permanece um sucesso, para a glória de Jesus. Por isso que ele tinha alegria preso, ele tinha alegria solto, ele tinha alegria andando, parado, dormindo, acordado, apanhando, na festa, na falta. O sucesso de Paulo estava na sua razão de viver, no seu motivo de existir. E essa razão de viver de Paulo permitia ele dizer o que está lá em 2 Coríntios 6,10: entristecido, mas sempre alegre. Amém? A fonte inesgotável de alegria e contentamento de Paulo, mesmo na adversidade e mesmo diante da morte, residia naquilo que era o propósito maior da sua vida. Não em circunstâncias, mas em uma pessoa. Amém? Não em posses, não em ter, mas em uma pessoa, em Jesus Cristo. Esse era o segredo de Paulo, a sua alegre razão de viver, Jesus Cristo. Versículo 21, ele diz: porquanto para mim o viver
é Cristo. E o morrer é lucro. Quer na vida, quer na morte. Na riqueza ou na pobreza. Na abundância ou na falta. Que não importa. O viver é Cristo. Dá para dizer que a vida de Paulo resumia-se inteiramente em Cristo. Você vai encontrar essas expressões que eu vou dizer agora nessa carta. Para ele importava engrandecer a Cristo, versículo 20, antes do 21 que nós lemos aqui. A razão da vida dele era engrandecer a Cristo, ganhar a Cristo, conhecer a Cristo, ser encontrado em Cristo. Amém? Viver em Cristo. Para mim, o viver é Cristo. O que é isso? Irmãos, viver, ter Cristo como a razão de viver, é ter Cristo acima de tudo e qualquer coisa na sua vida. A família é bom e é importante? Cristo tem que estar acima. O trabalho você ama, é bom, é rentável, você tem prazer, não é rentável, mas você tem prazer, né? Cristo tem que estar acima. As amizades são boas, os sonhos, os projetos são bons. Cristo tem que estar acima. Cristo é meu viver quando de fato ele faz parte do meu viver. Quando a cada passo que eu dou, eu quero saber se eu estou dando um passo na direção certa. Se é um passo que vai alegrar ou se é um passo que vai entristecer a esse Senhor que eu amo. É quando eu remeto a Ele as minhas decisões. E quando eu não estou pensando se essa decisão vai agradar mais a mim. É quando eu estou pensando se essa decisão às vezes vai aborrecer a mim, mas vai alegrar a Ele. E essa é a decisão que eu vou tomar. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro, diz Paulo. Não é perda. Morrer não é perda. Morrer é ganho. Para alguém que está centrado a sua vida em Cristo, que entendeu o propósito da existência, que vive para o Salvador e que a morte está para acontecer. E quem disse que não está para acontecer também para qualquer um de nós? Misericórdia, pastor. Vida é como uma neblina. O morrer não é perda. Paulo está dizendo que o morrer é ganho. O morrer é lucro. A aproximação da morte não é o fim, mas é o início. Amém? É o descortinar. É o deslumbrar. É o maravilhar-se. É o infinitamente melhor, como Paulo falou. Para mim, o viver é Cristo. Eu vou viver para agradar esse cara. Eu vou viver esse Deus que deu a sua vida, que veio à terra, que perdoa os meus pecados, que me deu vida eterna. Eu vou viver para Ele. E se viver para Ele me põe debaixo de ameaça, não tem problema, porque morrer é lucro. Às vezes pode ser a morte física, às vezes pode ser a morte de um projeto, de um sonho. E você vai dizer, tudo bem, que morram os projetos e os sonhos, mas eu vou alegrar o Salvador. Amém? Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro, é ganho. Por mais difíceis e às vezes injustas as experiências que passamos nessa vida, essa razão de viver, chamada Cristo, ela tem o poder de efeito rebote, gente. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós tem esse efeito rebote. Tem o efeito de nos fazer ter a reação totalmente contrária do que a situação diz que nós deveríamos ter tido. Quando tudo diz que você devia fugir, você encara. Amém? Quando tudo diz que você devia chutar o pau da barraca, você diz, agora é que eu vou encarar. Agora é que eu vou de fato fazer aquilo que o Salvador diz que é bem fazer. Cristo em nós, Ele tem esse efeito rebote, tem o poder de nos pôr de pé, de levantar de novo, e de novo, a cada dia, a cada queda, de nos lançar no recomeço. Tem o poder de nos fazer contentes, mesmo quando tudo aponta para outra direção. O que Paulo está falando
aqui ainda, alegrai-vos sempre. Outra vez eu digo, alegrai-vos. O homem preso, o homem sem recursos, com seus sonhos e projetos aparentemente cancelados. Ele almeja, ele tem fé e esperança que ele vai sair e ver os irmãos, mas ele não sabe. Versículo 22 a 26, não vou projetar aqui, ele fala que essa alegre razão de viver, ela está associada a uma tarefa, está associada a um engajamento. Essa alegre razão de viver, que eu sei que você quer ter, ela está associada a um comprometimento. Versículo 24 e 25 diz: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Ele está na dúvida. Eu gostaria muito de ir, porque é ótimo, vou estar com Cristo, eu vou entrar na eternidade, vai ser aquela maravilha. Mas por causa de vocês, eu não sei. Eu acho que eu vou ficar por aqui mais um tempo, para que vocês cresçam na fé, para que vocês conheçam mais de Cristo. E aí Paulo diz isso aqui: eu estou convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente o que? O gozo da fé, a alegria. Quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença junto com vocês de novo. Então, irmãos, viver para Cristo é viver para engrandecê-lo e torná-lo conhecido. Essa alegre razão de viver, ela anda junto, ela está associada a uma tarefa. E à medida que você vive essa tarefa, que é de conhecer a Deus e tornar Ele conhecido, essa alegria ela brota, ela surge, ela te espanta, porque você está vivendo essa razão de viver, essa alegre razão de viver. Não é só assim: eu tenho Cristo, eu sei, alegria a mão, eu fui no apelo, Jesus está na minha vida, pastor, cadê a alegria? Não, essa alegria está associada a uma tarefa de conhecer a Deus, a Jesus Cristo, e torná-lo conhecido. Nesse processo de viver intensamente para Cristo é que nós vamos descobrindo, vai se descortinando essa satisfação, esse contentamento, essa plenitude sem igual. E aí você percebe que a circunstância adversa, positiva, o local, se é onde você gostaria de estar, se não é onde você gostaria de estar, se é bom ou é ruim, o momento não tem poder sobre a razão de viver, chamado Cristo. Amém? Cara, Deus sabe que virou esse mundo. Existia um paraíso que era maravilhoso. O pecado vem e virou um nhaca. E o mundo não é fácil, mas também tem beleza. Tem coisa ruim, mas tem as coisas boas. Deus ainda está presente. E agora, com Cristo, nós vivendo em Cristo, Deus está dando a possibilidade de viver como se vivêssemos no paraíso, mesmo vivendo diante do pecado. É fácil? Não é, mas é possível. Amém? Por causa de Cristo. Por causa dessa razão de viver chamada Jesus. Quem conhece aqui o teatro chamado Ladrão da Alegria? Quem já fez esse teatrinho? Você nunca viu o teatro Ladrão da Alegria? Aí, ó, nós vamos ter que ensaiar esse teatro para apresentar. É um teatro um tanto mais infantil, mas a gente apresentava muito nas praças e também nas escolas. E a moral era que sempre tinha alguém que aparecia com tipo ia falar que um ioiô, o pessoal tem alguns nem sabe o que é ioiô, com um celular e dizendo: eu sou muito feliz, olha meu iPhone 25, eu sou tão feliz que eu tenho esse iPhone. Aí o ladrão da alegria aparecia, e roubava a alegria da pessoa. Minha alegria acabou, porque a alegria estava em algo, né? E aí aparecia outro se gravando de algo, o ladrão da alegria surgia, era alguém bem, surgia, dava um susto na criançada, e as criançadas choravam nessa hora quando o ladrão da alegria aparecia, né? Se a gente caprichava na maquiagem, então a gente apavorava. E aí é roubando o celular, a boneca, a bola, não sei o que, tudo o que não é seguro de se ter como a razão da sua alegria. E o ladrão roubava. De repente surgiu a crente, cantando: a alegria está no coração, tal, e aí dizendo: eu sou alegre, porque Jesus tem aqui. Aí o ladrão da alegria vem: vou roubar a sua alegria, cadê? E não consegue achar alegria, porque a alegria está no coração. Amém?
E essa alegria não pode ser roubada. Então o ladrão da alegria não consegue roubar essa alegria. E a menininha que é crente evangeliza os outros tristinhos que perderam sua alegria. Porque estava no celular, na boneca, no videogame, etc. E aí termina eles dando um chega para lá no campo. Um ladrão da alegria. Cara, teatrinho bacana esse. Então, a circunstância, o local, o momento, não tem poder. Se tem poder, é porque você vacilou. Ô 02, vacilou. Porque não estava em Cristo a sua razão de viver. E quando não está em Cristo a sua razão de viver, então sim, você pode perder a alegria de viver em algum momento. Agora, se o seu coração está em Cristo, não há nada que pode roubar. Amém? Por isso mesmo é que Paulo, preso na iminência de ser morto, pôde escrever uma carta sobre a alegria cristã. Porque nada podia impedir ele de ser alegre. Mas, Marcelo, como que eu posso descobrir a razão de viver? A razão de viver é Cristo. Estou falando para você aqui que Paulo nos ensina e a Bíblia nos ensina. Ao meu ver, existem duas maneiras de descobrir a razão de viver. Eu falei aqui do que dirige a sua vida. Tentei mostrar para você que o que é seguro diante de Deus ter a sua vida dirigida. A sua vida precisa ser dirigida por Cristo, sentada em Cristo, viver para conhecê-lo, ser achado nele. É isso que Paulo diz, é isso que é a coisa mais segura de levar a sua vida. Mas como que eu posso chegar até essa razão de viver? Ao meu ver, só existem duas maneiras das pessoas descobrirem uma razão de existir. A primeira delas é a especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas quando querem descobrir qual que é a razão de viver mesmo. Por que eu preciso levantar no outro dia? O que me motiva a tomar decisões? O que me dá ânimo para viver e fazer as coisas? A primeira maneira de descobrir razão de existir e de viver é a especulação. A maioria das pessoas vão nesse caminho. Você teoriza, você supõe, você especula, olhando para a sua vida, para aquilo que seria legal, para aquilo que era bom ter, etc. Você especula. A filosofia, ao longo dos séculos, muitos já debateram sobre essa questão do significado da vida. E por mais brilhante que sejam as teorias levantadas na filosofia sobre o significado da vida, todas estão apenas supondo. Estão apenas supondo. É apenas especulação. E a segunda maneira, então, de você saber a razão da existência é a revelação. E esse é o método de Paulo, é isso que Paulo nos propõe, é isso que Paulo nos apresenta. A revelação é a palavra de Deus, a Bíblia. Quando Deus quis tornar-se conhecido aos homens, Ele nos deu um livro. E nesse livro nós conhecemos. Quando Ele quis se tornar plenamente conhecido, Ele enviou o Filho. Amém? E através do Filho, então, nós vemos a face do Pai. Mas é aqui. Para conhecer o Filho, é aqui, na Bíblia. Então é a revelação, é o método que Paulo fala. É o modo, gente, o modo mais fácil e sensato de saber o propósito de uma invenção não é especular, é perguntar para o inventor, não é? Por que você fez isso? É o método mais sensato, mais lógico. Deus é o Criador da vida. E por isso só Deus sabe com exatidão qual é o propósito e o significado da vida. E a boa notícia é que Ele não nos deixou às cegas. Mas Ele nos deixou a palavra, o manual. Ele claramente nos revela o sentido da vida em Sua palavra. Eu quero citar aqui só 3 versículos para mostrar para você, mas está cheio disso na palavra de Deus. Por exemplo, o Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não precisa desenhar, né? Está muito óbvio aqui que Paulo está dizendo qual que é a razão da vida. O viver é Cristo. Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu vivo para ele, para a glória dele, para a felicidade dele.
E em vez de eu sair correndo atrás da minha felicidade, porque eu posso quebrar a cara, eu vou correr atrás da felicidade dele. E na felicidade dele eu vou encontrar a verdadeira felicidade. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei algumas coisas. Fazei aquelas coisas que talvez tenham a ver com a igreja. Fazei tudo para a glória de Deus. Até comer e até beber. Cristo é a nossa alegre razão de viver. É a minha. E eu espero que de fato Ele seja a sua. E que você não seja guiado por aqueles motivos que eu falei aqui, mas o que venha guiar a sua vida seja Cristo. Cristo é a nossa alegre razão de viver. Cristo é a nossa filosofia de vida. Se você é um discípulo, se você é um cristão, é isso. A sua filosofia de vida precisa ser Cristo. Entronizar a Cristo, glorificar a Cristo, conhecer a Cristo, ser encontrado em Cristo. A glória dele é a nossa alegria. Como Paulo, você pode permanecer alegre na adversidade. Você pode permanecer alegre na perseguição, na injustiça, na morte. Você pode sofrer vários revés, não precisa abandonar a igreja por causa disso, porque Paulo não abandonou. Ele está ali cooperando com a igreja, incentivando, dizendo: olha, é muito bom ir para o céu, mas eu até prefiro ficar um pouquinho aqui para ajudar a igreja. Você coopera com a igreja e com os irmãos, porque Cristo é a sua vida. Não porque tudo te vai bem. Aí quando tudo vai bem, você está congregando. Quando tudo vai bem, você ajuda. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está cooperando quando as coisas não estão boas. Como posso ter essa razão de viver? Ela é muito simples. Ela é dada. Amém? Ela é dádiva. Como você pode ter? Por meio de uma experiência pessoal. Por meio de um relacionamento com Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos leva ao Pai. Amém? Relacionando-se com Ele. Entregando sua vida para Ele primeiramente. Buscando Ele. Orando. Lendo sua palavra. Refletindo. Congregando. Assim você vai ter um relacionamento pessoal com aquele que é o autor da vida, o autor do universo, que é o autor da vida, e você vai conseguir viver isso, gente. Isso aqui, rapaz, meu Jesus, dá até ciúmes de Paulo, né? Mas isso aqui não era coisa de Paulo, porque Paulo era apóstolo. Isso aqui está disponível a todo cristão. Não tenha ciúmes de Paulo, porque tem alguns que faziam por ciúmes de Paulo. Não tenha ciúmes de Paulo. Você pode ter essa alegria mesmo na adversidade. Amém? Mesma dificuldade, está proposto, é seu, está dado, está na prateleira. Amém? Relacione-se com Cristo. Velho Testamento, o Salmo diz: provai, experimente, provai e vede. Jesus disse: vinde e bebei. Amém? Então relacione-se com Cristo. Essa é a alegre razão de viver, a verdadeira e segura razão de viver para nós seres humanos. Amém? E eu oro a Deus para que eu e você, meu irmão, não caia nas ciladas do inimigo e não venha ter a sua vida dirigida por aquilo que é palha, mas que a sua vida seja dirigida de fato por aquilo que é reto e verdadeiro, Jesus Cristo. Amém? Entronizado no seu coração, a razão das suas escolhas e decisões, aquilo que pesa mais alto, sua alegria maior, sua vontade maior de alegrar alguém, Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, quero te agradecer por podermos ouvir a Tua Palavra e nos alimentarmos dela. Ao nos alimentarmos da Sua Palavra, nos alimentamos de Cristo, que é o Verbo. Deus, eu peço a Ti que o Senhor abençoe os meus irmãos. Deus, vimos aqui que podemos ser, Deus, em vez que somos cristãos, nós podemos estar iludidos e errados e vencidos por algo que não devia. Deus, daqui a pouco estamos tendo nossas vidas guiadas pela raiva, pelo medo, pela mágoa, Deus, pela opinião dos outros, mas não deixa isso, Senhor, porque isso vai nos conduzir a uma vida de desgosto, uma vida, Deus, de empobrecimento.
Ajuda-nos, Senhor, a ter a nossa vida, Deus, centrada no autor da fé, Deus, no Senhor Jesus Cristo, no Senhor e Salvador das nossas vidas. Que verdadeiramente essa seja a razão do nosso viver e respirar. Que essa seja a razão do viver dos meus irmãos que estão aqui, dos meus irmãos que estão em casa, que eles possam ser quebrantados pelo Espírito Santo de Deus nesse momento, arrependendo-se, Senhor Deus, de pecados, arrependendo-se, Senhor Deus, de idolatrias, de egoísmos, Deus, de tentar viver a vida, Deus, por outras causas. Deus, que nós possamos nos arrepender diante do Senhor e realmente descobrir a Cristo, ser encontrado a Cristo, e essa ser a razão que conduz as nossas vidas. E que os meus irmãos tenham esse efeito rebote, que os meus irmãos tenham essa experiência, Deus, porque a vida e a jornada da vida nem sempre é fácil. Tem muita coisa boa, mas também tem coisas difíceis, Deus, mas que nesses momentos difíceis, Deus, nós não venhamos sucumbir, mas nós possamos, Senhor, ressurgir com tamanha alegria que espante as pessoas que estão ao redor de nós e perto de nós, e que às vezes observam as calamidades que acontecem conosco, que elas possam ficar admiradas com a postura, com a reação, com o entendimento das coisas, e queiram beber de Cristo nas nossas vidas por causa da alegria que transborda de nós, mesmo diante do pecado, da calamidade, do mal e do problema. Paulo nos ensina isso, essa carta nos ensina isso, e nós não podemos aceitar um outro tipo de vida a não ser essa. Ela não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós, e Ele gera o fruto da alegria em nossas vidas. Por isso, Pai, ajuda-nos a ser sempre alegres, contentes em toda e qualquer circunstância, para a glória do Teu nome, entristecidos, mas sempre alegres. Em nome de Jesus, amém.